TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 4 de março. E você vai ver a seguir. Hospital Santa Teresa registra 134 internações por acidentes em Petrópolis. Petrópolis arrecadou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais no terceiro quadrimestre de 2022. Prefeitura veta projeto de lei com decreto inexistente. Irmãos são encontrados sem vida dentro do rio em Petrópolis. Deputado estadual Bernardo Rossi cobra explicações à Enel sobre a falta de energia e propõe audiência pública. No último domingo, 2 homens foram encontrados sem vida dentro de um rio no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. Segundo a Polícia Civil, eles eram irmãos. Os irmãos Paulo de Jesus, de 26 anos, e Wellington de Jesus, de 25, foram encontrados dentro do rio Piabanha, na altura do quilômetro 57 da BR-040, no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. Após uma equipe especializada em mergulho realizar as buscas, os militares encontraram os homens sem vida por volta de 4h30 da tarde. Segundo informações, os homens mergulharam no rio, mas após um tempo não foram mais vistos. E isso fez com que o Corpo de Bombeiros fosse acionado. As buscas começaram por volta de meio-dia de domingo. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. A Polícia Civil informou que aguarda o resultado da necrópsia para confirmar a causa da morte. Por isso, ainda não há previsão para o sepultamento. A Prefeitura de Petrópolis vetou um projeto de lei do vereador Ingo Rames para colocar os jogos estudantis no calendário oficial do município. Mas o que chamou a atenção é que a justificativa foi baseada em um decreto que não existe. Com o objetivo de garantir os jogos estudantis no município de Petrópolis, o vereador Ingo Rames criou um projeto de lei a fim de adicionar o evento no calendário oficial da cidade. Após ser aprovado na Câmara, o projeto de lei foi vetado pela Prefeitura, mas com uma justificativa inexistente. O que causou estranheza foi o seguinte, que eles alegam na justificativa do veto que tem um decreto número 400 que já regulamenta os jogos estudantis em Petrópolis. Só que esse decreto não existe. Até agora, até hoje à tarde, o último Diário Oficial publicado tem o decreto 399. O 400 até agora não foi publicado. E o Diário Oficial está atrasado desde dia 15 de fevereiro. Então, vocês mandaram para a Câmara o veto, argumentando um decreto que não está publicado ainda. Se ele não está publicado, ele não existe. Após um projeto de lei ser negado pela Prefeitura, ele volta para a Câmara Municipal e esse veto é votado entre os vereadores e pode ser promulgado, ou seja, entrar em vigor. Isso porque um projeto de lei tem mais peso do que um decreto municipal. De acordo com o vereador, o projeto de lei é simples, visto que em 2023 será a 59ª edição dos Jogos, mas a ação da Prefeitura não visa mudar o projeto, mas apenas nomeá-lo com o nome da atual gestão. Mostra claramente que eles não querem que o projeto saia com a minha autoria, não tem outra alternativa. A população tem que estar à frente disso tudo, então infelizmente a gente percebeu que estão politizando, na verdade, um projeto simples, que é para o bem da cidade, que isso já existe há muitos anos, como falei anteriormente. Então, o que a gente quer realmente é que o decreto não saia e que a gente possa aprovar a lei. O veto chegou na Câmara Municipal na semana passada e tem um prazo de 15 dias para entrar em votação no plenário. O deputado estadual Bernardo Rossi está cobrando explicações à Enel sobre a falta de energia, que durou mais de 80 horas em Petrópolis, durante o feriado de Carnaval. O deputado propôs a realização de uma audiência pública com a presença da concessionária e a população que foi diretamente afetada.
O deputado estadual Bernardo Rossi propôs uma audiência pública aos outros deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para cobrar agilidade e eficiência nos serviços prestados aos consumidores pela concessionária Enel. O deputado defende uma atuação mais firme por parte da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. Durante o Carnaval, municípios do interior do estado, como Petrópolis, chegaram a ficar mais de 80 horas sem energia elétrica em algumas localidades. Estou propondo aqui uma convocação para uma audiência pública para dar voz a esses moradores, e não só dar voz, a fortalecer a cobrança e, ao mesmo tempo, juntar essas pessoas que tiveram seus prejuízos, empresários, moradores, turistas, pessoas com doenças crônicas que perderam seus medicamentos, pessoas que perderam seus alimentos. Essa região, minha presidenta, chegou a ficar 80 horas sem luz e sem simplesmente uma sinalização dessa concessionária Enel. Uma CPI realizada na Alerj apurou falhas na prestação de serviços da concessionária e apresentou propostas, como a implementação de um tribunal especializado no assunto. O relatório final da CPI, que investigou as irregularidades tanto na Enel quanto na Light, que são as duas concessionárias prestadoras de serviço de energia no estado, tem mais de 500 páginas e 47 recomendações aos órgãos públicos, entre eles 3 projetos de lei e uma indicação legislativa. Bernardo também está oficiando a concessionária para cobrar explicações quanto às medidas a serem adotadas para evitar que as famílias, comerciantes e empresários voltem a sofrer prejuízos com a demora na realização de reparos na rede elétrica. Em ofício enviado à concessionária, o deputado cobra explicações sobre o plano de contingência que se mostrou ineficiente. Isso não aconteceu só no 1º distrito, não. Isso aconteceu também na área rural de Teresópolis, de Friburgo, de Petrópolis. Área rural essa que precisa muito, como todas as famílias precisam de um serviço essencial. Estamos falando de energia elétrica. Estamos em 2023. Estamos aqui reclamando de queda de luz por dias, por horas. O deputado defende que sejam criadas leis para cobrar melhorias na prestação do serviço da concessionária e que ela arque com os prejuízos da má prestação do serviço. A gente tem que cobrar a Genersa também, que a Genersa exerça seu papel em relação a essa concessionária. Então, que a gente, ela só vai sentir quando sentir no bolso. Então, quando tivermos leis aqui mais duras, mais rígidas, quando tivermos aqui cobranças que realmente ela pague pelo prejuízo que ela deu. Na última terça-feira, a Câmara Municipal de Petrópolis realizou uma audiência pública para abordar o relatório fiscal do 3º quadrimestre de 2022. A Comissão de Finanças e Orçamento conta com 5 representantes, sendo presidida pelo vereador Gil Magno, Léo França como vice-presidente e os parlamentares Júnior Paixão, Marcelo Lessa e Marcelo Chitão como vogais. Durante a audiência realizada na última terça-feira na Câmara Municipal, foi apontado que Petrópolis teve um retrocesso fiscal desde 2016, que foi apontado pelo secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuleia. Em todos os setores encontrados, severo retrocesso aos atos praticados até 2016. Fiscalização, lançamento fiscal, execução dos créditos de cadastro imobiliário encontravam-se sem qualquer efetiva prestação. Com o objetivo de ampliar o controle fiscal e aumentar a arrecadação no município, a Secretaria de Fazenda vai realizar uma sincronização do cadastro imobiliário da dívida ativa com as concessionárias Enel e Águas do Imperador. O convênio foi realizado por meio de uma portaria publicado no dia 31 de março no Diário Oficial do Município de 2022. É sincronizar esse cadastro. Enel, Águas do Imperador, Receita Federal, o meu cadastro que é muito robusto do ITBI, que melhoramos muito. Então tudo isso nós vamos sincronizar. Eu não tenho dúvida nenhuma, não quero aqui anunciar qual é a projeção, mas de que nós vamos aumentar a arrecadação, vamos.
Nós vamos aumentar o comportamento do IPTU, que nós vamos cobrar dos grandes empreendedores dessa cidade, vamos. No fim do quadrimestre de 2022, Petrópolis arrecadou R$1.678.749.000. O maior destaque foi para a arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, com pouco mais de R$300 milhões, o equivalente a 15,7% do valor captado. Durante a audiência, o vereador Mauro Peralta criticou a demora da secretaria no suporte aos comerciantes com a isenção de impostos. Os comerciantes estão entrando e estão... Na certidão da prefeitura está escrito: prezado contribuinte, existe pendência referente ao seu imóvel. Regularize a situação junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Eles vão lá e tem que esperar. Já tem um ano, tem que continuar esperando. De acordo com a pasta, a demanda devido às tragédias aumentou exponencialmente e a previsão é que até 2024 os comerciantes impactados tenham isenção do imposto. A Secretaria de Fazenda ainda pretende desburocratizar e digitalizar os processos fiscais ao longo do atual mandato. O Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, registrou em fevereiro 134 internações por acidentes. Pessoas entre 18 e 60 anos incompletos foram as maiores vítimas, representando 98 casos. O indicador de acidentes do Hospital Santa Teresa contabilizou em fevereiro deste ano 134 internações, uma a menos que em janeiro, quando foram registrados 135 casos. Dos dados de fevereiro, as vítimas entre 18 e 60 anos representaram 98 casos, o maior índice do mês. Em seguida, aparecem os pacientes acima de 60 anos com 25 internações. Por último, ficaram os jovens de até 18 anos incompletos, responsáveis por 12 atendimentos. O motoqueiro quebra direto nosso retrovisor. Bate na traseira da gente, bate na lateral. Foi um engavetamento, alguém parou no acostamento, não sinalizou de forma adequada e aí teve um engavetamento, acho que aconteceram 3 mortes. Os números apresentados foram captados dos atendimentos feitos pelo convênio e pelo Sistema Único de Saúde. Os acidentes de moto lideraram o ranking de internações com 55 ocorrências em fevereiro. Deste número, 41 vítimas foram homens e 8 mulheres. As internações devido a acidentes de carro causaram 48 casos. Destes, 22 eram homens e 20 eram mulheres. Já os atropelamentos foram responsáveis por 13 atendimentos no hospital, sendo 9 homens e 4 mulheres. Meu carro estava parado, veio um rapaz e bateu em alta velocidade. Uma moto veio e bateu em mim direto, assim. Ainda segundo os dados da sala de trauma, 4 pessoas foram internadas vítimas de agressão. 2 mulheres e 2 homens. 19 pessoas foram internadas após sofrerem quedas, 11 homens e 8 mulheres. Outros acidentes contabilizaram 2 casos. Sempre dirigir com cautela, sempre com respeito, tanto comigo quanto com o próximo, né? E o que o senhor faz para se manter em segurança? Cinto, velocidade controlada, atenção, né? Experiência. Em comemoração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Nova Friburgo irá realizar diversos eventos no mês de março em prol das mulheres. A celebração do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, simboliza as conquistas sociais, políticas e econômicas. Com isso, começou hoje uma programação especial, que inclui rodas de conversas sobre o combate à violência contra a mulher e outros assuntos, eventos em comemoração ao Dia da Mulher, workshop Empoderadas e atendimentos individualizados pelas técnicas do Centro de Referência da Mulher. Para participar das atividades, basta comparecer aos locais indicados e fazer parte dessa homenagem a todas as mulheres de Nova Friburgo. A programação completa você encontra no Facebook da Prefeitura de Nova Friburgo. E você vai ver depois do intervalo. Petropolitano morre afogado em Rio das Ostras. Secretaria de Saúde de Petrópolis apresenta relatório da saúde do terceiro quadrimestre de 2022 à Câmara Municipal. Governador do estado entrega novas ambulâncias do SAMU a Petrópolis e outras 4 cidades da região. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O que era para ser um momento de lazer se tornou uma tragédia. Um homem petropolitano morreu em Rio das Ostras depois de se afogar em uma praia no último domingo. Flávio Lúcio dos Santos, de 50 anos, se afogou por volta de 7h30 da manhã do último domingo em uma praia em Rio das Ostras. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido pelos salva-vidas e pelos militares, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Ele passeava na região com familiares que estavam em uma excursão com outros petropolitanos e o sepultamento foi realizado na tarde desta segunda-feira no cemitério municipal de Petrópolis. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigado, Larissa. Na última terça-feira, 3 acidentes foram registrados em Petrópolis, em diferentes localidades. Por conta das ocorrências, o trânsito na cidade foi impactado. Na manhã desta terça-feira, um ônibus escolar pegou fogo na estrada da Jacuba, no distrito da Posse, em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 6 horas da manhã e os agentes levaram cerca de 1 hora para apagar o fogo. Ninguém ficou ferido. Por conta do incêndio, os condutores da região enfrentaram congestionamentos em ambos os sentidos da via. Ainda nesta terça-feira, um motociclista colidiu com um veículo de passeio na Estrada União Indústria, na altura da entrada do Castelo São Manuel, na localidade de Correias. Ele foi encaminhado para o Hospital Nelson de Saerpe, no Bingen, com ferimentos moderados. Por volta das 2h30 da tarde, um homem foi atropelado por um ônibus da aviação Petroita na rua Visconde de Souza Franco, no centro da cidade. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade hospitalar com ferimentos moderados. Durante uma audiência na Câmara Municipal de Petrópolis, na última segunda-feira, a Secretaria de Saúde do município apresentou o relatório da saúde do terceiro quadrimestre de 2022. A audiência da Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Mauro Peralta, contou com a participação dos vereadores Otávio Sampaio, Domingos Galante e Leonardo França. Também estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal de Saúde para apresentar o relatório da saúde do terceiro quadrimestre de 2022 e responder a questões de denúncias recebidas pelos vereadores da população petropolitana.
A apresentação do relatório cumpre dispositivo legal do município. Um dos questionamentos feito pelos vereadores foi sobre a UPA do centro, que está fechada desde a chuva do dia 15 de fevereiro de 2022, após ser atingida por um deslizamento. A prefeitura afirmou não ter uma previsão certa para a reinauguração, mas que ela deve acontecer no segundo semestre de 2022. A UPA Centro, na verdade, está passando por obras, né, de revitalização e de construção da encosta também, conforme determinação, né, da Secretaria de Obras, né, para fazer a contenção lá por conta do risco de desabamento. Eu acredito, eu não gosto de botar prazo em obra, né? A gente sabe que o serviço público tem uma série de entraves, uma série de dificuldades e tudo. As empreiteiras mesmo, às vezes, traçam um cronograma e não conseguem cumprir aquele cronograma de obras. Mas eu acredito que no máximo mais 6 ou 8 meses. O vereador Otávio Sampaio também questionou a secretaria sobre a falta de médicos nos postos de saúde. Ao longo do ano passado, alguns postos operaram sem a presença de um profissional de saúde, como os postos do Brejal, Vale do Carangola, Meio da Serra e Caxambu. O secretário de Saúde, Marcos Curvelo, afirmou que hoje os 46 postos de saúde da cidade, as 6 UBSs e o Centro de Saúde contam com médicos de segunda a sexta-feira. A gente teve uma dificuldade, vereador, que foi no meio do ano passado, né, primeiro semestre, que o programa Médicos pelo Brasil, ele sofreu um processo de contingenciamento orçamentário. E nesse momento, né, com o fim também do programa Mais Médicos, alguns médicos que eram contratados, né, por esse modelo de trabalho, de serviço, tiveram que deixar no total de mais ou menos 11 médicos. E não foi reposto pelos Médicos pelo Brasil na mesma quantidade, só vieram 3 médicos. E aí a gente ficou com um gap maior, né? E aí a gente teve que ir ao mercado contratar, né? E aí a gente contrata por um modelo que não é o adequado, eu reconheço isso, que é pelo modelo de RPA, entendeu? Mas a gente conseguiu, de alguma forma, ocupar todos esses postos de trabalho que estavam faltando com médicos. Também foi questionada a previsão para a realização de concursos para a contratação de profissionais da saúde, já que o recibo de pagamento autônomo, o RPA, é apenas temporário. Foi informado que há previsão para a realização de um concurso também no segundo semestre deste ano. A gente está programando o concurso da saúde para o segundo semestre, ele já está sendo deflagrado, a gente já está fazendo, já tem todo o levantamento de necessidade da rede, e em paralelo a isso também existe um chamamento para a contratação de médicos também. Eu quero fazer o concurso. Outra questão apontada pelos vereadores é em relação às denúncias recebidas sobre a ala psiquiátrica do Hospital Municipal Nelson de Saerpe, que estaria realizando atendimentos em caráter de urgência, mas não teria espaço para internações. De acordo com os vereadores, as denúncias apontam que o hospital não tem espaço para tratamentos de longo prazo. Para tratamentos a longo prazo, que funcionem, para tratar realmente aquele doente, não haveria espaço adequado na cidade e que o que teria seria aquele espaço do Nelson Saerpe, que seria precário, cerca de 4 ou 5 macas apenas, para aquele cara que tentou cometer um suicídio. Liga para o SAMU pega, leva para lá, coloca no Nelson Saerpe ali, a pessoa passa a noite lá, é medicada, aquela coisa toda, e depois não teria para onde encaminhar. O vereador Domingos Galante falou sobre as vezes que os vereadores são procurados por funcionários públicos destas unidades municipais para falarem sobre os pagamentos atrasados e a falta de equipamentos e suprimentos nas unidades. O vereador citou unidades como o Hospital Santa Mônica, Hospital Clínico de Correias e Nossa Senhora Aparecida. O proprietário do hospital alega que a prefeitura não está repassando, por isso que ele não está nos pagando e etc. É sempre a mesma novela. Isso não vem de hoje, isso já vem desde outros governos, né? Que sempre essa desculpa, nós não estamos pagando funcionário porque o governo não está repassando dinheiro. Aí a gente cobra do governo, o governo vai, como Vossa Excelência falou, mostra lá, não está aqui, foi para repassado. Se eles usarem o dinheiro para outra situação, a gente não tem como estar administrando isso. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma fiscalização maior da parte de vocês, da prefeitura, né, como foi dito aqui, ele falou de fralda, mas a gente tem notícia aí de outros medicamentos que faltam
nesses hospitais conveniados para as pessoas que estão lá. De acordo com a Secretaria de Saúde, entre os meses de setembro e dezembro de 2022, os repasses recebidos para investimentos em saúde foram de mais de 184 milhões e 155 mil reais, sendo pouco mais de 57 milhões provenientes do governo federal, 23 milhões de recursos estaduais e 103 milhões provenientes de recursos próprios do Tesouro. Todas as despesas foram apresentadas detalhadamente à Comissão de Saúde da Câmara Municipal. De acordo com a Prefeitura, os valores totais do ano de 2022 ainda está em fase de encerramento do balanço e os valores estarão no relatório anual de gestão e na prestação de contas com o Tribunal de Contas até o final de março. O governo do estado do Rio de Janeiro entregou na última terça-feira 6 novas ambulâncias do SAMU para o município de São João do Meriti. O repasse, realizado pelo governador Cláudio Castro, em cerimônia simbólica na sede administrativa da cidade, faz parte do projeto SAMU 100% RJ. As novas viaturas vão substituir os veículos com mais tempo de uso e ampliar a frota, que contava com 17 unidades. Além dos veículos entregues nesta terça-feira, o governo do Rio já transferiu 158 ambulâncias para 22 municípios. O investimento do projeto estadual é de 87,4 milhões de reais. No total, vão ser distribuídas 249 viaturas para as 92 cidades fluminenses. Esse é o nosso compromisso. O compromisso de, com essas ambulâncias, diminuir o tempo de salvamento. E nós sabemos o quanto é fundamental, Luizinho, quando a gente consegue chegar rápido na casa da pessoa que tem um trauma grande. Mas também não é só isso. Temos que ter um hospital de qualidade, uma clínica da família de qualidade, uma UPA de qualidade. Por isso que nosso trabalho é um trabalho na rede inteira de saúde. Entre 2021 e 2022, a Secretaria de Saúde do Estado investiu mais de 5 bilhões de reais na área da saúde. O governo do Estado também investiu mais de 800 milhões de reais para a reconstrução, reforma e ampliação de mais de 40 unidades em todo o Estado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já registrou apenas nos primeiros meses de 2023 16 mil atendimentos no Rio de Janeiro. Já em 2022, foram registrados em média 502 atendimentos por dia. No dia seguinte, na quarta-feira, o governador Cláudio Castro esteve também em Petrópolis. No dia seguinte, na quarta-feira, o governador Cláudio Castro esteve em Petrópolis, também para realizar a entrega de ambulâncias do SAMU. Foram entregues 8 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, nesta quarta-feira, sendo 3 para Petrópolis, 2 para Três Rios, 1 para Areal, 1 para Paraíba do Sul e mais 1 para Comendador Levi Gasparian. O investimento do projeto SAMU 100% é de 87 milhões e 400 mil reais e os 92 municípios do estado serão contemplados. Todas as novas ambulâncias são do tipo UTI. Esse programa que vai trocar toda a frota do SAMU em todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje, ainda no estado do Rio de Janeiro, 32 cidades, Gustinho, não tem SAMU. E nós vamos implementar SAMU em todas as cidades do estado. As novas ambulâncias vão substituir os veículos com mais tempo de uso e ampliar a frota. No total, o SAMU 100% está destinando 249 novos veículos para os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Até hoje, já foram distribuídas mais de 160 novas ambulâncias. Essa entrega que a gente está fazendo, legislativamente, legalmente, é uma obrigação do governo federal. Está lá na lei do SUS que de 4 em 4 anos o governo federal tem a obrigação de trocar as ambulâncias, de renovar a frota. E mais uma vez o nosso governo mostra que faz aquilo que os outros deveriam fazer. De janeiro de 2021 a agosto de 2022, a Secretaria de Estado de Saúde aplicou mais de 5 bilhões e meio de reais para investimento e custeio em saúde nos 92 municípios fluminenses. Além disso, o governo do estado investiu 833 milhões de reais na construção, reforma e ampliação de mais de 40 unidades de saúde da rede SUS em todo o estado. O SAMU RJ já registrou apenas em 2023 mais de 16 mil atendimentos. Em 2022, foram em média 502 atendimentos por dia. Hoje a Secretaria Estadual de Saúde entregou
as ambulâncias para vários municípios aqui da região serrana. A partir de amanhã, o Corpo de Bombeiros começará a entregar as viaturas de combate a incêndio e salvamento. Teve um reforço, como eu falei anteriormente, na área de material humano, escolas de recrutas, que o quartel de Petrópolis teve como base de formação também para atender todos os quartéis aqui da região, Itaipava, Três Rios e outras unidades, Friburgo. Estamos investindo bastante. Desde a tragédia de Petrópolis, no dia 15 de fevereiro de 2022, o governo do estado já investiu quase R$1 bilhão na reconstrução da cidade. Das obras que ficaram sob responsabilidade do estado, 3 já foram concluídas, enquanto 5 estão em andamento e outras 7 estão em processo de licitação. Não só para a região de Petrópolis, mas para todo o estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios, nós estamos investindo tanto em reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, na área de viaturas, na área humana e na área de material operacional. Também estamos reformando todos os quartéis, 152 quartéis de todo o estado. Aqui em Petrópolis nós já começamos essa reforma, que é uma área crítica, que nós estávamos discutindo também em relação, sempre quando chove muito, o quartel alaga. Então, o INE está fazendo um trabalho no Rio, aqui em frente, para ver se melhora essa situação. Se não, a gente não conseguir achar uma solução viável para isso, a gente vai sentar com a prefeitura para ver se a prefeitura cede uma nova área para nós construirmos um novo quartel aqui na região de Petrópolis. Começam na próxima terça-feira, dia 7, as inscrições para as aulas gratuitas de natação oferecidas pela Prefeitura de Três Rios. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Esportes, na rua 14 de dezembro, que fica ao lado da Prefeitura. As vagas são destinadas a crianças e jovens de 4 a 17 anos. E para realizar a inscrição, são necessários os seguintes documentos: atestado médico, declaração escolar, xerox do RG e também do comprovante de residência. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis registra queda de 77% em roubos de rua na cidade no mês de fevereiro. Estudantes em escolas públicas de Teresópolis poderão embarcar em ônibus sem o Rio Card escolar até o dia 10 de março. Economista afirma que Petrópolis não conseguiria se reerguer sem a ajuda do governo. Moradores do Quarteirão Brasileiro reclamam do abandono por parte do poder público. Mesas educacionais são entregues à escola da Rede Municipal de Ensino de Paraíba do Sul. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, apontaram que os crimes de roubo de rua em Petrópolis registraram queda de 77% no mês de fevereiro, quando comparado com o mesmo período em 2022. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, o total de roubos em Petrópolis registrou queda de 12% no mês de janeiro, quando comparado a janeiro de 2022. Nesta semana, o 26º Batalhão de Polícia Militar antecipou os dados relacionados aos roubos de rua na cidade, que apontaram queda de 77% em fevereiro, se comparado com o mesmo mês de 2022. A cidade também não registra roubos de carga há 6 meses. Em 2022, a cidade imperial registrou 127 roubos, sendo 58 deles a pedestres. Em toda a série histórica, iniciada em 2003, o ano de 2018 foi o que mais registrou ocorrências deste tipo de crime, sendo 189 naquele ano. Por meio do projeto do Governo do Estado Bairro Presente, o objetivo é diminuir os índices de criminalidade nas localidades. Em janeiro deste ano, Petrópolis registrou 4 roubos a comerciantes e 1 roubo no transporte público. Em contrapartida, o número de furtos aumentou 17,6% em janeiro de 2023, quando foram registradas 100 ocorrências na cidade. Moradores da Rua Gaspar Gonçalves, no Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis, reclamam da situação de abandono da rua. Quem vive na região precisa conviver até com ratos invadindo as casas. Abandono. Essa é a palavra que, segundo os moradores da Rua Gaspar Gonçalves, em Petrópolis, define a situação da localidade. Nas lixeiras não há mais espaço para colocar detritos. Isso porque a coleta demora a ser feita. Além disso, eles precisam conviver com os ratos invadindo as casas e oferecendo riscos à saúde. Os fios de energia elétrica, quando não estão arrebentados, se unem à vegetação. A esfiação você pode ver que está tudo ruim, o poste está tombando, entendeu? Aquele fio ali também tá tudo no meio do mato, tudo embolando um no outro, isso não existe. Eu acho que eles têm que pegar e todo mundo, sei lá, o prefeito, o vereador, tem que pegar e tem que dar uma atenção para a Rua Gaspar Gonçalves. Dificilmente eles vêm fazer a coleta aqui e quando vêm não conseguem levar tudo, para vocês verem como é que tá, entendeu? Aí entope o rio, que com isso entope, a rua fica cheia de água, de lama, porque caiu essa barreira aqui na chuva e nada fizeram, a gente que teve que dar um jeito aqui para poder transitar, né? Tá muito ruim. E esses buracos na rua, já teve algum relato de alguém que caiu, se machucou? Sim, teve sim, uma vizinha minha caiu, torceu o tornozelo, ficou 15 dias de atestado. Um outro problema enfrentado pela população é a falta de transporte público. Quem mora na região precisa descer e subir a rua a pé. À noite a situação fica ainda pior. Isso porque em alguns trechos não tem iluminação pública. Aqui poderia ter um micro-ônibus, mas não tem, entendeu? Ou uma van, porque tem muita gente indo embora daqui, né? Porque não tem. Tem muita gente que tem gente doente em casa. Tem muita gente que é acamada, tem muita gente que faz tratamento, entendeu? Então, quer dizer, esse trecho que sobe aqui, os outros falam assim, não é um trechinho de nada. Para eles, porque para quem sobe aqui é cansativo. Não aguento subir com bolsas, tem muitos idosos aqui que já estão mudando por causa disso, né? E aqui a gente está jogado, não tem... Ninguém vem aqui ver a gente. A quadra de futebol, onde as crianças costumam se divertir, também fica sem iluminação à noite, porque as lâmpadas queimaram e ainda não foram trocadas. No local há muitas árvores que correm o risco de caírem por cima das casas. A situação preocupa os moradores, que cobram o serviço de poda de forma urgente para a região. Quando chove, a rua principal que dá acesso às casas se torna uma cachoeira. Para chegar em casa é preciso se segurar firme para não ser arrastado pela enxurrada. Quando chove aí é muito difícil, porque como não tem canaletas no canto para a água escoar, ela passa tudo no meio da rua. Então, quando chove forte, se você sobe, a água vem na canela, né? A água vem, sobe para cima do sapato, vem numa altura boa. Questionamos a Prefeitura de Petrópolis sobre os problemas apresentados na reportagem, mas até hoje não obtivemos resposta. Teve início na última segunda-feira a formação que capacitará os professores de Paraíba do Sul
para o uso das mesas educacionais nas escolas da rede de ensino municipal. O curso conta com a carga horária de 16 horas e está sendo realizado na Escola M. Andrade Figueira. A Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul entregou ao todo 54 mesas educacionais às escolas municipais da cidade. A ferramenta tem trazido resultados revolucionários em mais de 40 países, possibilitando o desenvolvimento psicológico, social, motor e intelectual da criança a partir da interação dela com os seus pares e professores. Além disso, elas contam com adaptação para educação inclusiva, oferecendo total acessibilidade, como blocos com letras e etiquetas em braille, sintetizador de voz, animações em libras e lupa. Após as tragédias que foram registradas no ano passado em Petrópolis, o governo do estado destinou verbas... Após as tragédias que foram registradas no ano passado em Petrópolis, o governo do estado destinou verbas emergenciais à cidade para ajudar na economia local. E segundo especialistas, sem essa contribuição, Petrópolis não conseguiria recuperar os 665 milhões de reais que foram perdidos com a tragédia de fevereiro em 2022. Durante as chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março de 2022, além das centenas de vidas que foram perdidas, as tragédias também geraram um prejuízo de 665 milhões de reais no Produto Interno Bruto do município. O valor é equivalente a 2%, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Para o economista Gastão Reis, sem a ajuda do governo estadual, a cidade não conseguiria se reerguer financeiramente, mesmo sendo uma cidade turística. Houve, por parte do próprio Estado, até do governo federal e mesmo, obviamente, do governo municipal, eu diria até que uma parte muito significativa dos recursos vieram do Estado. O governador teve um olhar especial para Petrópolis. Petrópolis é uma cidade que conta com muitas opções de setores profissionais, como o turismo, a indústria, serviço e o comércio, por exemplo. A cidade já foi destaque no país pelo setor têxtil, que contava com um número alto de profissionais. Com o tempo, isso foi se perdendo e, como consequência, os petropolitanos têm buscado novas oportunidades de trabalho em cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo. Para o economista, os casos são vistos de forma positiva. Com a cidade que sempre teve, numa área de ensino, mesmo ensino superior e tal, bons professores, e isso produz uma quantidade de profissionais que vai além da capacidade da cidade. Até certo ponto isso é natural. Segundo dados do CAGED, Petrópolis teve saldo positivo de 3 mil empregos em 2022. O número foi decorrente de 29 mil admissões e 26 mil desligamentos. O setor de serviço foi responsável pelo maior número de contratações. Para ele, o setor de tecnologia da informação tem crescido em todo o país, mas falta mão de obra. Com isso, há oportunidades de emprego em uma área que conta com boas qualidades de serviço. Eu estou muito entusiasmado com essa questão da área de TI, porque essa tem muita capacidade de absorver e mantê-los aqui, ou seja, pessoas empregadas, sendo bem pagas, e isso realmente eleva o poder aquisitivo da cidade. Eu acho até que tem um efeito de distribuir melhor a renda, porque você, às vezes, você não precisa necessariamente ter um curso superior. Você fazendo um curso na área de TI, você, às vezes, está ganhando muito mais do que um profissional que tem curso superior, perfeito? Tem que desmistificar um pouco isso, Enfim, a gente tem muito assim, mas tem que fazer faculdade. E olha, os especialistas apontaram ainda que as tragédias registradas em Petrópolis causaram um enorme impacto ambiental. Tendo completado um ano no último dia 15 de fevereiro, a tragédia de Petrópolis ainda apresenta marcas por toda a cidade. Até hoje, boa parte das localidades afetadas ainda estão intocadas. A engenheira agrônoma e perita ambiental Carolina Rodrigues avalia que as chuvas poderiam ser evitadas. A especialista chama a atenção para a importância da consciência ambiental, que está relacionada diretamente à qualidade de vida das pessoas. Eu avalio essa questão da tragédia uma soma de dois fatores. A questão natural, porque a gente vive numa questão, numa área montanhosa, onde que já tem probabilidade, ainda mais com tromba d'água,
com essas diferenças de temperatura. Você vê, agora está muito quente. Essas diferenças de temperatura, o surgimento de nuvens pesadas. Então, tem essa questão natureza, mas tem a questão do homem. Quando eu falo de educação ambiental, na minha opinião, Carol, como agrônoma ambientalista, a gente já está no ponto de alfabetização ambiental. De acordo com a especialista, é necessário um estudo geológico nas áreas de alta instabilidade para detectar em que níveis se encontram. Uma das grandes dificuldades é a ocupação irregular em localidades que têm escoamento de esgotos inadequados e até mesmo de lixo. Mas o importante é a população entender que a ocupação desordenada precisa ser entendida por todos e saber exatamente onde pode ser construído e onde não. É o pensamento e a ação. Como começar? Começando, com um apito, com bater na porta, né? Porque é tão rápido, né? A tragédia é tão triste, porque de madrugada a pessoa não tem nem a chance de correr. Mas e o antes disso, né? O que é feito? Outra coisa, se já construiu, beleza, tá? Beleza não, né? Se já construiu, tá lá. Mas avaliar como que está sendo usado aquilo lá. Aí todo o estudo geológico, contratar profissionais, a prefeitura contratar, que eu acho que já contratou, fazer uma avaliação geral. Mas e os resultados? A população tem que cobrar os resultados. Ainda de acordo com a especialista, uma das técnicas que poderia contribuir com a recuperação das áreas degradadas é o reflorestamento. A técnica consiste no plantio de árvores realizado sequencialmente pelos seres humanos de forma mais ágil e também em larga escala. No entanto, é necessário estar atento a duas características da planta: o tempo de crescimento e a adaptação ao solo e ao clima. Esses atributos fazem com que as árvores se desenvolvam em um ritmo mais acelerado e, desta forma, promovem uma rápida cobertura na área a ser recuperada. É necessário preparar o terreno, escolher as ferramentas adequadas e optar pela técnica menos invasiva. A técnica também depende da espessura da camada de terra que se encontra em determinado local a ser restaurado. Se você for avaliar qualquer área com árvore ou sem árvore, ela tem risco. Então, se você cria uma estrada na parte da base montanhosa, vou criar uma estrada aqui. Para cima vai ter a área inclinada, mesmo com floresta, e na parte baixa da estrada também tem. Mas isso que você cortou, será que a drenagem aí está correta? Será que o impacto da chuva nesse asfalto para baixo também vai estar em equilíbrio com essa região montanhosa? A parte de topo, será que foi concretado, foi feito casas lá no topo, onde que lá em cima não tem um saneamento correto, onde que essa água infiltra por baixo da vegetação? Não aguenta. Por mais que tenha vegetação formada, uma árvore com 30, 50 anos, ela pesa tonelada, né? Então, imagina um monte de árvores em cima de uma região cheia de floresta. Para a especialista, o nosso histórico em tragédias tem capacidade de mudar, se as ações começarem hoje e se a população auxiliar o poder público fiscalizando e cobrando. Pelo histórico que já teve de tragédia, lógico que já poderia estar funcionando esse plano e poderia ter evitado as mortes. Nós tivemos mortes em 2022, fez um ano. Deus me livre guarde. Se tiver de novo em 2024, o que foi feito até agora? E de agora, de 2023, de fevereiro até fevereiro de 2024, o que vai fazer? Então, assim, eu acho que um ano, alguma coisa tem que ser feita em um ano, muita coisa. E aí, a população também não esperar só a questão política, verba, eu acho que tem que cobrar, tem que perguntar, tem que questionar, tem que realmente tentar avaliar a área de risco, chamar a Defesa Civil e não construir. Será que pessoas novas não estão tendo novas construções nesse momento, nessas áreas de risco? Os estudantes de escolas públicas de Teresópolis que ainda não conseguiram regularizar o cartão Rio Card escolar ganharam um novo prazo para poder continuar utilizando o ônibus da aviação Dedo de Deus, usando apenas o uniforme escolar.
O prazo para os estudantes matriculados nas escolas municipais em 2023 providenciarem o RioCard escolar, carteirinha que dá direito ao passe livre, foi prorrogado até o dia 10 de março. As aulas na rede municipal de ensino de Teresópolis começaram no último dia 6. De acordo com a empresa de transporte público Dedo de Deus, até a próxima sexta-feira, os estudantes vão poder embarcar nos ônibus apenas com uniforme escolar. A partir desta data, só vai ser possível viajar usando o cartão. O aluno ou o responsável devem procurar a loja do RioCard, que fica na Várzea, para fazer o cartão. Em mãos, deve estar o comprovante de residência e a declaração escolar. É importante enfatizar que o aluno tem que estar presente para ser feita a foto que fica no cartão. Pais ou responsáveis pelos alunos da rede pública municipal que já utilizam a carteirinha de ônibus e mudaram de escola ou de turno também precisam se dirigir ao posto da RioCard para atualizar o documento. Deve ser apresentada a declaração escolar, o comprovante de residência e o cartão do RioCard. Já os estudantes que perderam o cartão ou que estão com o cartão danificado devem solicitar a segunda via na unidade de ensino onde estão matriculados. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.